Vocês que estão no sistema evangélico, não existe arrebatamento. Ponha isso na cabeça de vocês. Não existe arrebatamento. Isso é uma coisa diabólica que os anjos caídos criaram para enganar vocês. Não vai subir ninguém. Só vai subir quando acabar os 1335 dias da tribulação. Não é 7 anos como eles ensinaram para vocês. Eles estão mentindo. É 1335 dias. Ninguém vai ser arrebatado, não. A igreja não vai subir, não. A igreja prostituta não sobe nenhuma. Esquece. Igreja prostituta, evangélica, católica, nenhuma vai se salvar. Se você estiver dentro dessas igrejas, presta atenção, que eu vou falar para vocês. Se você estiver na igreja evangélica, qualquer uma, sem exceção, tanto na América do Norte, como na América do Sul, na Europa, na católica, ou qualquer outra religião, hinduísmo, islamismo, judaísmo, espiritismo, budismo, todas as religiões, se vocês morrerem dentro dela, acabou. Esquece reino do céu. Um aviso que eu estou dando para vocês. Sai dela, povo meu, das religiões, das portas largas. Se morrer dentro da religião evangélica, católica ou qualquer outra religião, sem exceção, judaísmo, islamismo, budismo, todas as religiões sem exceção, se vocês morrerem adorando demônios, esquece. Esquece. O tempo de se arrepender é agora. Sejam livres. Igual os pássaros. Eles não são livres? Já viu o pássaro pisar na sua casa pedir comida? Se o pai alimenta os pássaros, não vai alimentar vocês? Por que está se preocupando com a tribulação? Você acha que o pai alimenta os pássaros, não vai poder alimentar vocês quando estiver nas montanhas? É simples. Agora, vocês que estão no sistema religioso, se a tribulação chegar e vocês continuarem no erro, vocês são cúmplices dos que mataram os profetas, o verdadeiro, os que mataram o Messias e os que mataram os apóstolos e as duas testemunhas. Vocês vão ser cúmplices. E para vocês o julgamento vai ser muito maior. Muito maior. Então eu digo para vocês, sai dela, povo meu. Isso é uma farsa. Os anjos caídos, o anjo de luz está se passando pelo Messias. Esse Jesus Cristo é um demônio se passando por anjo de luz. O Messias não é esse Jesus Cristo, não. Estão te enganando. Moisés é Satanás. E Elias é o falso profeta. Vocês tomem muito cuidado com isso. Mateus 1, versículo 23 diz que o Messias chama Emanuel. Ah, mas é só uma vez que aparece? Não, o profeta também. Tem um profeta também que fala. Isaías. Abre em Isaías 14. O profeta confirma que o nome do Messias é Emanuel. Agora eu te pergunto, quem é Jesus Cristo? Porque o sistema do Império Romano, controlado pelo anjo caído, chamado Azazel, a Barbie, diz que vai ser Emanuel, Jesus Cristo, é Jesus Cristo, acabou. E depois os maçons, a filha evangélica maçônica gospel, que saiu do Império Romano, da Igreja Católica, colocou Jesus Cristo, seguiu a mãe, é Jesus Cristo e acabou. Se na sua própria Bíblia diz que, em Mateus diz que é Emanuel e Isaías diz que é Emanuel. Agora eu te pergunto, quem é Jesus Cristo? Siga ele. Você não quer dinheiro, não quer rico, você quer famoso, quer pular, dançar em... Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. No intervalo do jogo, Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações. Você tem que chegar e se impor. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Onde está abrindo o É, porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar
aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você pra Você tem orar. que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser um super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o macho. Eu sei agora, papai. Eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. Oh, Deus, ouça essa palavra, então joga nos fora aí. Joga a Bíblia. Lá mesmo, peguei a Bíblia assim. No chão, assim, na televisão também. Então, Moisés foi lá com o cajado dele, com aquele mesmo cajado que ele tinha aberto as águas do Mar Vermelho, visto tantos milagres. Ele chegou e perguntou, por acaso pode essa rocha sair água? E tocou na rocha assim. Quando tocou na rocha, saiu água. Por acaso, né? Por acaso. Então Deus ficou chateado, porque você tinha que me honrar. Eu não te dei um cajado, não te dei uma fé. Isso que a gente tem que falar com o povo. Entendeu como é que é? Por acaso. O nosso cajado é a nossa fé. É a nossa fé. Você tem um cajado. Eu pergunto assim, quem é que gostaria de ter um cajado de Moisés? O povo, eu. Pois você tem. Agora é só você usar o seu cajado. 10 mil, traz aqui. Entendeu como é que é? É a fé. Fala. A pessoa pega o envelope e me dá o nome. Eu peguei 300 pessoas com 1000 cruzados. Vai dar até o final do ano. É outubro, novembro e dezembro. Todo dia aparece 2.000, 3.000 na oferta. Ó, tá vendo aí? Tá vendo? Esse não tem dinheiro, esse cara aí. Vê a cara dele. Na igreja não dá nada por ele, vai lá por ele. É o momento da divisão do dinheiro numa igreja da Universal em Nova York. Havia acabado de ser celebrada a reunião, o culto, na igreja do Brooklyn. E a primeira coisa que o Bispo Macedo fez, você pode ver, foi ir para os fundos da igreja. Como não tinha mesa, a igreja era recém-inaugurada, então coloca o dinheiro no chão. E a primeira preocupação era contar, porque ele fazia questão de levar com ele para a casa dele. Tornou-se uma obsessão o dinheiro. Você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai mandar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? É dito que não dizimar e não ofertar é roubar a Deus. No programa da TV Novo Tempo, chamado Saldo Extra, né? Ali você vai poder ver dicas espetaculares para você saldar suas dívidas e, ao mesmo tempo, não fazer uma dívida maior com Deus. Este nome, Jesus, é o nome de um anjo caído. O anjo que roubou a história do Messias para si, modificou-a e criou religiões a partir dela, para poder ser adorado e sustentado. Por isso os demônios saem do corpo ao utilizarem este nome, para manter a farsa religiosa. As pessoas foram criadas com o intuito de viverem sem ter que pagar por isso, assim como os animais vivem. Se você paga ofertas buscando salvação e sustenta líderes religiosos, você está deixando de ajudar pessoas carentes, enquanto sustenta o sistema de demônios. Algo que é considerado roubo no passado não deixa de ser roubo no presente. Roubo é roubo, meu amigo. Independente da época, independente da história. Morreremos todos se tentarmos ocupar esta terra. O que há, Nabi? Tem medo demais para nos levar à terra prometida a Abraão, Isaac e Jacó? Não guiarei minha família para uma morte certa ou escravidão. Deus estará conosco. Ele nos guiará. Seja razoável, Josué. Passamos 40 dias aqui, 40 dias! Viu as mesmas coisas que vimos. As cidades são fortemente guardadas, as pessoas são fortes. E eles são tantos, Josué. É loucura, Josué, loucura! Está falando como um louco.
Comer somente maná destruiu o seu bom senso. O sol do deserto destruiu o seu cérebro. Talvez, mas não meu coração. Nem minha fé. Minha confiança está no Senhor. Meu amor é para Deus. Poderá dizer o mesmo, Nabi? É tão justo que arriscaria nossas vidas? Não peço nenhuma justiça especial, só devoção pelas palavras de Deus. Passou tempo demais nos calcanhares dele como um cão fiel. Não, é hora de pensar por você mesmo. Não. Ele pensa, como eu. E nós sabemos que a terra que Deus nos prometeu está ao nosso alcance. Tente! E os hititas cortarão a sua mão. Eles são poderosos. Têm armas, fortalezas e têm 10 vezes mais homens do que nós. E se o Senhor estiver conosco, Ele nos levará até lá. Como cordeiros ao matador. Como pode duvidar de Deus? Olhem até onde Ele nos trouxe. Vejam até onde. Pelo deserto abandonado, vimos irmão matando irmão por causa do bezerro de ouro. A cada passo do caminho, Ele nos testou sem cessar. Talvez este seja outro teste, um do qual só alguns sobreviverão. Corá diz a verdade. Esta suposta terra prometida já pertence aos hititas e aos jabuseus. De que nos serve uma terra de leite e mel se só alguns de nós sobreviverão? Moisés! Será este outro teste? Como é que eu posso saber? Eu só posso dizer sobre o que Deus ordenou. Iremos até a terra que foi prometida aos nossos pais. Eu sigo a palavra dele sem questionar. Então talvez seja hora de ter um novo líder. Um que se preocupe pela segurança de Israel. E que saiba a resposta de Deus a estas questões. Um novo líder. Sim! Não é tarde demais para nos salvarmos. É melhor voltar ao Egito do que morrer por uma espada amalequita. Muito melhor. Pelo menos nós sabíamos o que nos esperava todo dia. Um novo líder? Já viemos longe demais com Moisés e Arão. A única coisa que nos fizeram é nos trazer mais dificuldades e sofrimento. Não. Vocês trouxeram a dificuldade e sofrimento. Pecaram contra o Senhor. Pecamos? Ouça, Israel! Moisés sempre diz que a culpa é nossa. Eu fico com o Corá. Eu digo para escolhermos um outro líder. Alguém que nos leve de volta ao Egito e nos salve da destruição. Vejam, estão desembainhando as armas. Será que esta matança entre nós nunca vai acabar? Que é considerado roubo no passado não deixa de ser roubo no presente. Roubo é roubo, meu amigo. Independente da época, independente da história. Esta suposta terra prometida já pertence aos hititas e aos jabuseus. Roubo é roubo, meu amigo. Independente da época, independente da história. Agora, quem não quer, quem quer encontrar desculpas para continuar roubando a Deus, aí o Espírito Santo tem que deixar que a pessoa siga as suas decisões, né? Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos. Eu lavei o rosto. E agora estou vendo. O homem que fez isso não é de Deus, porque ele não respeita a lei do sábado. Como pode um pecador desses fazer milagres tão grandes? Nós sabemos que o homem que o curou é pecador. Se ele é pecador ou não, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora eu vejo. O que ele fez a você? Como ele curou você da cegueira? Eu já disse a vocês e não acreditaram. Por que querem ouvir outra vez? Também querem ser seguidores dele?
Então eles o xingaram e disseram: Você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Mas que coisa esquisita essa. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou da minha cegueira. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer de alguém que tivesse curado um pobre cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, ele não teria podido fazer nada. Você nasceu todo cheio de pecado. E é você que quer nos ensinar. E o expulsaram da sinagoga. O sábado citado nos 10 mandamentos significa o dia sétimo, ou seja, 7.000 anos. A terra foi formada em 7 dias, e sabemos que estes 7 dias fazem referência a 7.000 anos. Pois está escrito que um dia para o Pai é como 1.000 anos. A terra foi feita em 7.000 anos, e será restaurada em também 7.000 anos. Quando se completarem os 7.000 anos, será o retorno do Messias. E falta muito pouco tempo. Isto acontecerá em torno de 2030, por isso os demônios estão planejando uma redução populacional em torno desta data, para tentarem matar todos os seres humanos através de bombas. Mas não irão conseguir. Guardar o sábado significa guardar a salvação. Por isso o Messias disse para orar para que a fuga não seja no inverno e nem no sábado. No inverno por conta do frio que dificulta a locomoção, ainda mais quem mora em regiões com neve. E no sábado será o início da tribulação que marcará os 7.000 anos que o Pai permitiu que os demônios assumissem esta terra. O Pai enviará um sinal para todos os salvos seguirem para o lugar preparado, porém alguns irão demorar um pouco mais para entender este sinal, mas todos os que estão escritos no livro da vida serão salvos. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas, mas eu sei que tipo de pessoas são. E eu sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu pai, mas vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esse vocês recebem. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente pode dar o único Deus? Como vão crer em mim? Não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Moisés é quem vai acusá-los, aquele em quem vocês confiam. Se acreditassem em Moisés, acreditariam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Nós temos uma lei que diz que ele deve morrer, porque ele afirma ser o Filho de Deus. Na Bíblia, observe estas duas passagens diferentes, porém que estão falando da mesma situação. Na primeira passagem nós vemos que o Deus de Davi mandou ele fazer a contagem do número de pessoas que tem em seu povo. Já nesta segunda passagem está escrito que foi Satanás que mandou Davi a contar a quantidade de pessoas que tem em seu povo. Então fica a questão: Davi estava obedecendo ao Criador do céu e da terra ou estava obedecendo a Satanás? Veja mais detalhes para compreender. E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Se o próprio Messias disse que nunca ouvistes a voz do Pai, então que Deus era esse que o povo ouviu a sua voz? E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. O Pai nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou.
Se o Pai só foi revelado pelo Messias, então quem era esse Deus que aparecia a todos no Antigo Testamento? Analisando os fatos, fica claro que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo revelado pelo Messias no Novo. Além disso, os atos do Messias foram totalmente opostos ao do Deus de Israel. Por que acha que o povo judeu odiou tanto o Messias? Se ele era descendente de Davi, seguidor fiel do Deus de Israel e suas leis, por que então foi odiado e morto pelo povo judeu? Se o Deus de Israel era seu pai, então por que os judeus rejeitaram sua palavra, sabendo que ele foi enviado pelo Deus deles? Porque o Messias não foi adorado pelos judeus, assim como foram Abraão, Moisés, Davi, Elias, dentre outros, mesmo realizando inúmeros milagres e prodígios entre eles. A razão é simples. O Messias veio revelar o verdadeiro Pai, o qual o mundo não conhecia e o qual os judeus não seguiam. O verdadeiro Pai da criação, fonte de luz e amor. Ao verem no Messias o puro amor, os ensinos de amor ao próximo, perdão, novo reino e conversão, os judeus não o compreenderam, já que eram de natureza diferente, estavam sob o jugo do falso Deus desse mundo, o Deus da morte, roubo e destruição. Os judeus esperavam um Messias opressor e guerreiro, que os conduziria à vitória e dominação, assim como foram Moisés, Josué e Davi no passado. Nosso Messias, assim como o Pai, são amor e mansidão, totalmente o oposto do Deus cruel, vingativo e destruidor dos judeus, o qual exterminava todo aquele que não o servisse. Os religiosos, cegos pelo ensino judaico, defendem que Deus pode matar, que todas as mortes e destruição ordenadas e realizadas pelo Deus de Israel eram uma forma de tirar o pecado entre seu povo, já que para eles, todos aqueles que morreram eram pessoas más, idólatras, pecadoras e rebeldes, incluindo até as crianças. Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo oferecerá, e o queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote a oferecerá sobre o altar, e tirar-lhe a cabeça. E a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. Que tipo de Deus se agrada de cheiro de carne queimada? Sacrifícios de sangue são práticas de rituais pagãos, satanismo, feitiçaria, mas esse Deus se agrada disso e exige que seu povo ofereça sacrifícios de animais diários, imitando as práticas de feiticeiros, pagãos e satanistas. Muitos religiosos irão afirmar que todos estes sacrifícios eram uma preparação para o sacrifício futuro do Messias. Só que o Messias não veio a este mundo para ser sacrificado como é ensinado. Nosso Messias foi assassinado, assim como os profetas, discípulos e todos aqueles que vieram ensinar a verdade do Pai neste mundo. Associar a morte do Messias ao sacrifício de expiação dos pecados dos judeus não passa de uma mentira contada, a fim de desviar da verdade, que o Messias foi assassinado pelo sistema religioso da época, instruído pelo falso Deus de Israel. Nosso Pai nunca pediu sacrifícios de animais. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós, e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arlon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade, nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Vai, pois, fere Amaleque e volta ao interdito tudo que lhe pertence, sem nada poupar matarás homens e mulheres, crianças e meninos de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças, e matai toda a mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele.
Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Você acredita que nosso pai mandaria matar alguém? Ainda mais sendo crianças. Sendo que delas é o reino dos céus? O Messias, porém, chamou-as e disse: deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino do Pai é daqueles que se parecem com elas. Esse Deus não poupa ninguém, ordena a morte e destruição de povos e civilizações inteiras, que não fizeram nada, inclusive crianças, que mal elas fizeram. Também não é um Deus onipotente, já que toda a terra e riqueza prometida a seu povo veio por meio de cidades tomadas e saqueadas por seu povo. Ele simplesmente deu terras e riquezas roubadas de outros povos, causando a morte de centenas de milhares. Se esse Deus era tão poderoso, por que não criou uma vasta terra fértil para aquele povo? Mas em vez disso os mandou invadir e saquear todas as cidades, matando e destruindo, causando guerras e conflitos que duram até os dias atuais. Além disso, sabe-se que este mundo é do diabo e seus anjos. O Messias até o chama de príncipe desse mundo. Então, como esse Deus prometia apenas coisas mundanas a seu povo? Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência, para sempre. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E o Messias, respondendo, disse-lhe: vá-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Altíssimo teu Pai, e só a ele servirás. Se todos os reinos da terra pertencem a Satanás, como ele mesmo afirmou, então por que o Deus de Israel prometia terras, reinos e riqueza deste mundo a seu povo? Ele daria terras do diabo a seu povo. Esse Deus nunca foi nosso Pai. O Deus de Israel, assim como os demais deuses pagãos dessa terra, não passa de um anjo caído se colocando no lugar do Pai. O Deus de Israel é o próprio Satanás na sua ambição de ser como o Pai e se fazer Deus nesta terra. Depois da expulsão dos anjos rebeldes do reino do Pai, milhões de anjos caídos foram jogados nessa terra. Esses anjos, para afrontar o Pai e subjugar os seres humanos, sempre apareciam aos povos antigos como seres superiores, extraterrestres e deuses, repassavam conhecimento aos seres humanos e em troca recebiam adoração e sacrifícios. Daí surgiram todos os deuses pagãos da antiguidade, todos anjos caídos, se passando como deuses. Satanás, na sua ambição, quis se igualar ao Pai, quis ser um Deus nessa terra. Assim ele introduziu a primeira religião monoteísta, o judaísmo, a fim de ser o único caído a ser adorado como Deus, já que todos na terra adoravam a vários deuses. Por isso Satanás tanto incitou seu povo a destruir os povos pagãos na época. Ele não queria que ninguém de seu povo adorasse outro caído a não ser ele. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Seu plano começou com Abraão, o qual foi escolhido para dar início à criação de seu povo. O próprio Satanás fez pacto com Abraão para que sua descendência o adorasse como Deus único e em troca daria os reinos e riqueza dessa terra a seu povo. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vos será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Satanás faz um pacto com Abraão, lhe prometendo terras, e em troca exige um sinal em sua carne, a circuncisão. E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho.
E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu, e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O mesmo tipo de ritual que é praticado no satanismo e feitiçaria, pactos de sangue com sacrifícios a demônios e entidades para se conseguir o que se deseja. Nosso pai nunca faria tais atos, sacrifícios de sangue, pacto, sinal na carne, nem teria um povo eleito por meio de uma única raça. Nosso pai, por ser onisciente, conhece a todos e sabe quem é seu filho e quem faz sua vontade, não havendo necessidade de marcas na carne, pactos e sacrifícios. O Deus de Israel só é de sua nação, por isso se intitula o Deus de Israel, assim como os deuses pagãos e seus respectivos povos, diferente do nosso pai, o qual o Messias sempre intitulava como Pai de todos. Note que as promessas do Deus de Israel para com seu povo se faz nesse mundo, aliança perpétua, posses das terras para sempre, assim como prometido a Abraão. Enquanto nosso Messias nos prometeu o reino eterno de seu Pai nos céus, ele não defendeu nada nesse mundo e, pelo contrário, ensinou a abdicar de tudo desse mundo, pois sabia a quem pertencia. Assim como o diabo no mesmo deserto tentou Abraão com terras e riquezas desse mundo, e este se curvou a ele, nosso Messias também foi tentado pelas mesmas promessas, só que dessa vez o Mestre recusou, sabendo que só ao Pai se deve adorar. A presença do Pai dos anjos foi vetada a esse mundo desde a queda de Adão, pois o Pai habita um plano de luz inacessível, o oposto desse mundo de morte e pecado. Por isso o Pai não se manifesta fisicamente nesse plano terreno. O Pai só foi revelado a esse mundo através do Messias, o qual veio diretamente do Pai. Todas as manifestações de deuses nessa terra até então eram de anjos caídos, os quais apareciam aos seres humanos a fim de serem adorados e receberem glórias no lugar do Pai. Satanás, como pai da mentira, se colocou como Deus nessa terra, mas suas ações provam que ele é um falso Deus. O Deus de Israel mandou seu povo matar, roubar e destruir, assim como Satanás veio fazer a esse mundo. Por isso o Messias chama aquele povo de filhos do diabo. Mas o Messias respondeu, e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pôde fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Veja os atos do Messias, foram só amor, perdão, misericórdia, curas, libertação, sendo que ele disse que faz igualmente ao Pai. Ora, o Deus de Israel não praticou tais atos, o que prova que esse Deus não era seu Pai. Esse Deus regia seu povo por meio da opressão, medo e castigo. Não existia livre-arbítrio para aquele povo. Se não o adorassem, ele enviava pragas, maldições e ordenava matar todos que desobedecessem às suas ordens. Esse Deus não poupava ninguém, ordenou a morte de centenas de milhares, quer sejam mulheres, crianças, homens e animais. O Messias veio desmascarar esse falso Deus. Eis o porquê do povo judeu ter odiado. Aquele povo estava acostumado com a maldade ensinada pelo seu Deus, e não compreendiam os ensinos de amor e misericórdia do Mestre. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vos fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. O Mestre ensinava o amor, perdão e misericórdia, ao passo que os judeus faziam o que aprenderam com seu Deus, mentira e maldade. Veja como o tempo todo os judeus insultavam o Messias, caluniavam, perseguiam, planejavam sua morte, somente atos de maldade. O Messias até ironizou ao revelar àquele povo quem era seu Deus. E qual o pai de entre vos que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Aqui o Messias faz alusão ao episódio no deserto de quando o povo, faminto ao clamar ao Deus de Israel alimento, este lhes manda serpentes ardentes para os matar.
Se o Altíssimo fosse o pai deles, eles teriam amado o Messias. Por isso os judeus rejeitaram o Messias, pois ele era do pai, enquanto os judeus do falso Deus deste mundo. Veja que o próprio Deus de Israel chama seu povo de filho, meu primogênito, mas sabemos que o filho primogênito do pai é o Messias. Perceba a contradição, prova que aquele Deus não é o pai e sim o diabo que tem seu povo como filho, por isso o Messias os chama de filhos do diabo. Vos fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, o Messias: se o Altíssimo fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim do Pai. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra, tu vos tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Os judeus não compreendiam as palavras de amor do Messias, já que estavam sob o jugo da potestade das trevas de seu Deus, o qual só ensinou a morte, mentira e destruição. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vos me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é do Pai escuta as palavras do Pai, por isso vos não as escutais, porque não sois do Pai. O Mestre veio revelar a verdade, revelar o verdadeiro Pai e desmascarar seu falso Deus, mas os judeus cegos não compreendiam. Assim como ocorre atualmente, as pessoas cegas pela religião e pela Bíblia acreditam que o Deus de Israel é nosso Pai, sendo que a verdade é que não é. O nome Satanás aparece 15 vezes no Antigo Testamento, 14 somente no livro de Jó, uma citação em Crônicas, mas nos livros de Êxodo até Reis, seu nome ou presença não é citado uma única vez, justo nos livros que relatam guerras, mortes, pragas e destruição. Onde estava Satanás nesse tempo? Sendo que o mesmo aparece desde o princípio desde o mundo, como no Éden tentando e enganando Eva, ou seja, sua presença estava sempre presente a fim de induzir os homens ao mal e pecado. No Novo seu nome é citado 37 vezes, ao qual todo o mal era atribuído, várias foram as expulsões de demônios das pessoas, tentações dele contra o Messias, perseguições e etc. Já no Antigo todo o mal, peste, destruição e mortes foram atribuídas ao Deus de Israel. Consegue ligar os fatos. Por isso o cajado de Moisés se transformava em serpente e ainda ergueu uma serpente de bronze para o povo se curar, serpente que no Éden e no Apocalipse representam o próprio Satanás. Satanás, como pai da mentira, conseguiu espalhar seu maior engano, se passando como Deus no lugar do Pai através de seus falsos livros, presentes no Antigo Testamento. Eis o porquê do Mestre dizer esta parábola. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Não devemos misturar os ensinos puros do Messias com os falsos ensinos do Deus de Israel. O Antigo Testamento, com exceção de alguns profetas, foi feito para enganar e cegar o entendimento à crença que o Deus mau, perverso, racista e vingativo é nosso Pai. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. O mesmo ser que se intitulou como Deus de Israel, Jeová, Javé, Senhor, Senhor dos Exércitos, Yahu, é o mesmo ser, diabo Satanás, que através de sua maior mentira se coloca como Deus nessa terra a fim de enganar e receber adoração. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça.
o fim dos quais será conforme as suas obras. Não caia no engano de Satanás. Não pense que Satanás e seus anjos se ocultam somente na maldade e escuridão desse mundo. Assim como Paulo nos advertiu, Satanás conhece os dois lados, bem e mal, luz e trevas. Por isso se utiliza-se também da luz para enganar, se transfigurando como Deus, anjo de luz e ministro da justiça. Afinal ele é o pai da mentira, e sua maior mentira foi se colocar como Deus nessa terra, levando muitos a cultuar um falso Deus e acreditar que o Pai mata, se vinga e comete aquelas atrocidades como descritas no Antigo Testamento. O Deus de Israel não é o verdadeiro Pai, o Altíssimo de puro amor e luz, só foi revelado através de seu Filho, por isso ele é o único caminho para a salvação. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás ao Pai, a fim de que recebam a remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Nesta passagem do livro de Judas, podemos ver claramente que Satanás conseguiu ficar com o corpo de Moisés após a discussão com aquele anjo. Para Satanás ter ficado com este corpo, é porque ele se agradava das ações de Moisés. Nesta outra passagem nós vemos que Moisés e Elias aparecem para o Messias e conversam com ele, mas nesta passagem não é revelado o que conversaram. Mas se Moisés escreveu uma lei para matar o Messias, já podemos chegar a uma conclusão de qual foi o tipo de conversa que eles tiveram. A verdade é que Satanás sempre esteve no controle de Moisés. Moisés quebrava os 10 mandamentos o tempo todo. Matava, roubava, fazia esculturas e mandava o povo fazer adorações, entre muitas outras abominações. Os anjos caídos foram expulsos aqui para a terra e os humanos foram criados no mesmo lugar que eles estão. Mas o verdadeiro Criador dos céus e da terra, que se chama Pai, deu uma ordem para estes demônios. Eles só poderiam usar artimanhas para manipular as pessoas se também falassem a verdade para elas. E isto foi um grande peso para estes demônios. O objetivo com esta ordem foi para poder separar o joio do trigo. Assim como aconteceu no céu este fato de muitos anjos caídos terem seguido as doutrinas de Satanás, foi possível separar o joio do trigo lá em cima, pois eles foram expulsos do céu e lá em cima ficaram apenas os anjos que escolheram seguir o caminho do bem. Agora é a vez do joio e do trigo ser separado aqui nesta terra. Os que seguirem as doutrinas dos demônios não terão direito de herdar a vida eterna, pois se estas pessoas fossem para a vida eterna, em algum momento da vida estas pessoas iriam começar a criar divisões e colocar pessoas umas contra as outras novamente, e desta forma a guerra no céu nunca iria terminar. Então nosso pai pegou, chamou um dos anjos, o Messias, ou uma das duas testemunhas, ou outro anjo, nossos irmãos, entregou os 10 mandamentos e falou, agora vai lá e entrega para Moisés. E aí ele foi e entregou para Moisés. Chamou Moisés, Moisés subiu lá no monte, entregou para Moisés. Quando Moisés pegou aqueles mandamentos na mão, meus irmãos, ele ficou louco. Ele ficou doido, meus irmãos. Ele ficou louco. Não se esqueça, nosso pai escreveu os 10 mandamentos com a mão dele. Ele mesmo escreveu, pegou as pedras, escreveu e mandou um dos nossos irmãos, ou o Messias, ou uma das duas testemunhas, ou um anjo, entregar para Moisés. Nosso pai mesmo que escreveu os 10 mandamentos. Ele disse que não podia quebrar aquilo. E por causa daquilo que os anjos, Satanás, Moisés e seus anjos foram jogados na terra. Que nessa época o Satanás já tinha assumido o corpo de Moisés eternamente. Muito bem. E aí o nosso pai foi, mandou o nosso irmão, ou o Messias, ou uma das duas testemunhas, ou um anjo, não dá para saber quem levou os mandamentos, entregou para Moisés. Meus irmãos, Moisés ficou louco. Ele ficou doido, sabe, babando igual um cachorro raivoso, revoltado, louco. E ele chamou todos os anjos lá em cima e o povo lá embaixo. O gado, igual o sistema da igreja hoje.
o gado lá embaixo, lá vamos supor, na igreja e os cães no púlpito, né? Que eles são os maiorais. O púlpito é como se fosse a montanha. E o povo lá embaixo do púlpito é como se fosse a igreja, sabe? Eles estavam lá em cima. E aí Moisés chamou todos os anjos e falou, aí, ó, agora a coisa ficou feia aí, ó. Aí, ó, ele mandou esses 10 mandamentos pra gente aqui e disse que nós vamos ter que levar esses mandamentos. Nós vamos ter que apresentar esse mandamento pro povo aí, ó. E Moisés louco, meus irmãos, louco. Ele ficou vários dias lá na montanha ainda. Louco com isso. Ele falou assim, e agora? O que a gente faz? Conversando com os outros anjos caídos. Provavelmente Azazel, Ismael, estava tudo ali na hora. A gangue, as 12, assim. Moisés e suas 12 quadrilhas ali, os anjos caídos, que são umas quadrilhas eles. E aí Moisés vendo os 10 mandamentos, falou, tá dizendo para não matar, não roubar, não fazer nada, e agora? E agora? O que a gente faz? A gente tem que entregar pro povo aí, ó. Ele disse pra gente entregar. E vocês sabem, Moisés falando pros anjos, quando o pai dá uma ordem, acabou, não tem como fazer. Ele deu uma ordem. Você vai levar os 10 mandamentos nas costas até o final dos dias. E aí Moisés falou, poxa, agora complicou a coisa. Eu vou dar pro povo os mandamentos, e aí o povo vai obedecer a lei do pai. Ele escreveu na pedra os mandamentos dele, e agora eu tenho que entregar pro povo. E aí Moisés ficou vários dias ali na montanha, ele e os anjos caídos. Não se esqueça, meus irmãos, é uma maquiagem, estou montando uma história para vocês abrir a mente. E aí ele ficou ali na montanha, vários dias, ele e os seus anjos. Por isso que ele tudo e o povo lá embaixo, lá doido. Cadê o homem? Cadê o homem? Aí já fizeram o bezerro de ouro, aí vocês já sabem a história. E aí o homem lá em cima, o Moisés lá em cima, né? E seus anjos. E agora, o que a gente faz? Nós estamos aqui, ó. Essas 10 ordenanças aqui, ó, diz que não pode matar, não pode roubar, não pode fazer nada. Não pode fazer imagem de escultura, não pode fazer nada. E agora? O que a gente faz com isso? Então Moisés e seus anjos sentaram ali e começaram a discutir o que eles iam fazer. Aí Moisés tem uma ideia. Olha, se o pai escreveu os 10 mandamentos numa pedra, a gente pode fazer algo parecido. Mais uma cópia barata, meus irmãos. Por isso que o povo é enganado até hoje. Por isso que todo mundo mata, rouba, faz o que quer aí. Em nome de Alá, de Adonai, de Jesus, de Maomé, de tudo esses... Por causa disso. Loucura. E aí o Moisés, espertinho, né, falou assim, ó, nosso pai disse que tem que entregar. Que o diabo também é filho. Que quem criou o pai, quem criou o diabo foi o pai. Não se esqueça disso. Ou você acha que ele se criou próprio? Não. Alguém criou ele. E aí o diabo falou, o nosso pai, vamos dizer, criador, que eu não sei nem se ele chama de pai mais, que é bastardo, anjos caídos bastardo, e todos que seguem esses anjos caídos são bastardo também. Sistema religioso, o nosso pai não tem conversa não. Por isso que ele diz, sai dela, povo meu. Não fica junto com esse sistema religioso, mas tudo bem. Então Moisés pegou os 10 mandamentos, o nosso pai escreveu nas pedras, mandou pelo anjo, ou pelo Messias, ou pelas 2 testemunhas, não dá para saber quem foi. Por enquanto não é hora de saber. Mas um dia vocês vão saber. No momento ainda não dá para saber. E aí o Moisés com os mandamentos mostrou para todos os anjos caídos e falou, agora danou-se. Nossos planos foi abaixo. E agora? O que a gente faz? Se a gente mostrar esses 10 mandamentos pro povo lá, o povo não vai querer matar, não vai querer roubar, não vai querer fazer nada. E aí, como a gente faz? E aí, Moisés teve uma ideia. Olha, ele escreveu 10 mandamentos na pedra. Falando para os outros anjos, para os anjos caídos. Que tal a gente escrever mandamentos na pedra também? Nós somos obrigados a dar os 10, mas nós dá os 10 e os nossos juntos. Aí os anjos conversando falaram assim, é uma boa ideia. Como esse povo é tudo criancinha, comparando com um anjo que tem mais de 7.000 anos, minha filha, uma pessoa que tem 70, 50, 40 anos é uma criança, perto de um anjo caído que tem mais de 7.000 anos. Eles não vão entender nada, eles são burros. O que dá para eles comem. Igual o sistema religioso, dá merda e o povo come esterco. Igual Jesus Cristo. Lá diz Emmanuel. E aí o Moisés falou assim, vamos escrever novos mandamentos. A gente dá os 10 mandamentos, mas nós faz os nossos mandamentos. E aí a gente chama de preceitos, lei de Moisés. Aí nós separa a lei do nosso pai e a lei de Moisés. E os anjos gostaram da ideia. Peraí.
Você está dizendo que então o nosso pai deu os 10 mandamentos na pedra, escreveu na pedra, vamos fazer uma cópia barata? Aí Moisés disse, é isso mesmo, vamos escrever novos mandamentos na pedra, e aí a gente dá para o povo. A gente dá o mandamento do pai que nós somos obrigados a dar, e a gente dá o nosso também. E aí o povo segue o que quiser. Meus irmãos, até hoje esses anjos caídos conseguiram enganar a população da terra. Por isso que o islamismo sai matando todo mundo. Por isso que o judaísmo sai matando todo mundo. Por isso que no Império Romano a Igreja Católica sai matando todo mundo. E depois as igrejas evangélicas saem matando todo mundo. Resumindo, todas as igrejas saem matando todo mundo. É uma banda de louco. Por causa desses loucos. Então, quando Moisés pegou os 10 mandamentos que o nosso pai mandou para ele pelo anjo, ele falou, sabe de uma coisa? Vamos escrever nossos mandamentos, mano. E aí a gente dá pro povo e o povo escolhe. Porque o povo é burro. Ó, nos 10 mandamentos está dizendo não vai matar. A gente vai fazer mandamento mandando matar. Ó, se alguém blasfemar o nome do Senhor Moisés, é apedrejado de morte. Não é isso? Se você está duvidando, leia Levítico 24, versículo 16. Moisés escreveu isso na pedra. E o povo seguiu. Se alguém vir na terra e dizer filho de Deus, mata. Moisés escreveu isso na pedra. Levítico 20, versículo 13. Moisés escreveu na pedra. Se tiver um homem com outro homem, mata. E são vários mandamentos de Moisés que ele escreveu na pedra. Por isso, quando os apóstolos dizem, ó, aqueles mandamentos de Moisés é lixo. Mandamento que foi escrito na pedra, porque Moisés copiou, meus irmãos. Ele fez uma cópia barata. Ele pegou os 10 mandamentos do nosso pai que ele mandou pelo anjo para entregar para Moisés, ele pegou e ele também fez mandamentos escritos em pedra. Levítico 24, versículo 16 é um mandamento de Moisés. Quem blasfemar o nome do Senhor Moisés é apedrejado de tem que morrer. Se alguém vir na terra e dizer que é filho de Deus, tem que morrer. Filho do nosso pai, tem que morrer. Vocês estão entendendo o que Moisés fez, meus irmãos? Ele fez uma cópia barata dos mandamentos do nosso pai. Nosso pai escreveu na pedra. Moisés também fez os mandamentos dele e escreveu na pedra. E aí nosso pai diz, não matará. Moisés disse que é para matar. Nosso pai disse para não fazer imagens de escultura. Moisés fez uma serpente. Nosso pai disse para não roubar. Moisés saia matando todo mundo, roubando todo mundo. Nosso pai disse para não adulterar a palavra. Os mandamentos não era para ser adulterado. Moisés adulterou. Santo homem, não é? E as pessoas ainda defendem Moisés, Davi, Salomão. Por quê? Porcos são porcos. Hipócritas são hipócritas. Cegos são cegos. Não adianta. Eu mostro, mas eles não querem entender. Então quer dizer, meu irmão, que Moisés fez mandamentos na pedra também? Fez. Os preceitos que dizem de Moisés, a lei de Moisés, ele escreveu em pedra também. Por isso que tem até hoje. Nosso pai escreveu só 10. Ah, mas alguns porcos falam que não é nosso pai. Quando o Messias diz, amará o pai e amará o próximo como a si mesmo, o Messias está resumindo os 10. Porque o Messias não pode ir contra a lei do nosso pai. Aí talvez você diga, mas então tá. Leia Mateus 5, versículo 17. O Messias fala dos 10 mandamentos. Nosso pai, e o Messias resumiu em 2. Ficou mais prático, porque o povo... Ah, é muito, 10 é muito. Então ele resumiu em 2. Fala, tá aí, ó. Ama o teu pai, ama o próximo e crê em mim. Pronto. O povo não tem mais desculpa, porque 10 mandamentos é muito. Então ele resumiu. O que é amar o próximo? Amar o próximo não é roubar o próximo, não é fazer mal para o próximo. Amar o pai não é fazer imagem e escultura, nem de barro, nem no corpo. Se o pai fez você desse jeito,
Ah, mas um transplante, um de coração, um sangue, isso é normal, porque foi o nosso pai que fez. Isso não vejo mal nenhum. A pessoa pode fazer transplante, essas coisas, isso é normal. Você vai fazer um transplante de rim, você vai catar um rim que nosso pai fez e vai colocar um outro rim que nosso pai fez. Um coração, nosso pai fez, um coração nosso pai fez. O sangue, vai tirar um sangue do nosso pai, vai colocar um sangue do nosso pai, porque foi ele que fez. Não tem mal nenhum nisso. Agora escrever, fazer estrelinha do rei Davi no corpo, escrever Yahushua no corpo, fazer dragão no corpo, tatuagem de dragão no corpo, serpente no corpo, estrela, escrever Yahushua, Yeshua, Javé, Jeová, Deus, Jesus Cristo. Pessoas fazem imagem gigante de Deus nas costas, no corpo inteiro, um monte. Mas os porcos não entendem isso. Não entende que não se pode fazer isso. Se o corpo é habitação do templo do Espírito Santo, você tem que cuidar dele. Tem que cuidar. Então, resumindo, meus irmãos, a farsa que Moisés fez, ele foi inteligente, meus irmãos. Claro. Para aquele povo, o povo é burro. O que os anjos caídos deram, igual hoje nas igrejas, o povo é burro. Os pastores dizem, vem aqui e me dá o dinheiro. Nas escrituras diz bem claro que é para dar para o pobre necessitado, para a viúva, para o órfão necessitado, o estrangeiro, pessoas que estão passando necessidade. E a pessoa vai dar para o pastor? É inteligente uma pessoa dessa? Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz nosso Pai. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foi a minha mão que fez todas estas coisas? Povo obstinado, incircunciso de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas? Seus antepassados não perseguiram? Mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês, que receberam a lei dos mandamentos por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando em alta voz, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Então, sabendo de todas estas coisas, a conclusão que podemos chegar é muito simples. O Pai criou a vida para que os seres vivos possam viver em plena harmonia e liberdade, porém Ele determinou regras para não sermos desequilibrados e não fazer o mal uns aos outros. Estas regras são os 10 mandamentos, que são: primeiro, não terás outro pai diante de mim. Segundo, não farás para ti imagens esculturas, não as idolatre. Terceiro, não usarás o nome do teu pai em vão. Quarto, guarde a sua salvação para quando chegar o sábado. Quinto, respeite ao seu pai e a sua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adultera a minha palavra. Oitavo, não roube. Nono, não pratique a mentira. Décimo, não cobice aquilo que já pertence a outra pessoa. O sistema religioso nos ensina que o pai é um homem orgulhoso, que fica o tempo todo sentado em um trono brilhante soltando raios em torno dele. Mas podemos ver que no início da criação, ele criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. E a julgar pelos 10 mandamentos que foram escritos por ele, podemos determinar que ele é como uma pessoa simples e justa, que gosta de conviver junto com a sua criação e cuidando dela.